Olá, muito boa tarde a todos que estão aqui ao vivo. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está vendo gravado. É um grande prazer poder estar aqui novamente para mais uma aula aberta de uma das palestras do Patrick. Hoje a gente vai falar sobre a ilusão da dualidade na vida, nesse mundo que está tão dual, né? Certo, errado, esquerda, direita. Parece que tem muito uma dualidade. Essa palestra vai nos ajudar a lidar com isso, a saber que, na verdade, a dualidade é uma ilusão, onde a gente acredita que um está certo, outro está errado, uma coisa está boa, uma coisa é ruim. Então, essa palestra vai atuar bastante a trazer um olhar mais maduro para essas dualidades que a gente vê na vida. A palestra que a gente vai falar é a palestra 159. Eu sou Heitor Fagundes, eu sou terapeuta e sou helper de pet. Para quem não conhece o Petro é um caminho de autoconhecimento, de origem espiritual que fala dos temas da vida humana. Por que que é de origem espiritual? Porque foram 258 palestras canalizadas entre março de 57 e janeiro de 79. Então, mais de 20 anos aí que uma médium, Eva Perracos, canalizou essas palestras de uma entidade denominada O Guia. Esse material é todo organizado pela Petro Foundation nos Estados Unidos e pela Petro Brasil. E todo esse caminho de autoconhecimento tem 5 ferramentas que a gente usa do começo para sempre, porque sempre tem um algo a mais, sempre tem um mergulho a mais que a gente pode fazer usando essas 5 ferramentas, que são a prece, a meditação, a leitura das palestras, que cada um pode fazer por si mesmo, o estudo das palestras, que pode ser feito em grupo ou no individual, e um exercício chamado revisão diária, que aí a gente explica para quem estiver realmente estudando e querendo fazer esse caminho usando essas ferramentas. Então, quem quiser mais informações pode acessar tanto no nosso site, vhterapias.com.br/petor, como no petor.com.br, tá bom? Então, para a gente começar, eu vou convidar todos que estão aqui, quem está fazendo gravado também, a gente começar com uma prece e uma meditação, que são 2 ferramentas que a gente tem no Petor. Então, para isso, eu convido você a fechar um pouco seus olhos, se sentar de uma forma que você coloque seus pés no chão, as palmas das mãos voltadas para cima. E o guia fala que a prece é o prelúdio da meditação. Então, eu vou convidando você a ativar a sua qualidade da fé, já que você tem interesse, gosta de prece. A prece vem da nossa qualidade de eu superior, que é a qualidade da fé. E ativando essa fé, eu vou ficar 1 minuto em silêncio para que você faça a sua prece. E a partir dessa qualidade da fé, vá chamando para perto de você as energias divinas de amor incondicional, de quantos seres de luz divinos amam você, amam cada um de nós. Vai usando a fé para atrair essas energias divinas de forma que elas toquem seu corpo físico, cada célula do seu corpo. Vai atraindo as energias do guia do Petork, dessa egrégora do Petork, para que elas também toquem seu corpo físico.
sua cabeça, seu pescoço, seus ombros, braços e mãos, peito, costas, diafragma, barriga, quadril, órgãos sexuais, pernas e pés, todos os órgãos internos. Vá se dando um banho dessa energia divina e dessa energia da egrégora do Patrick. Um banho que adentra profundamente em todo o seu ser. Vai deixando que essas energias penetrem no seu corpo emocional, em todas as suas emoções, conscientes e inconscientes. Vai deixando que essa energia, atraída pela fé, adentre no seu corpo mental, e no seu corpo espiritual. E vai se dando conta de que nesse instante não há mais dualidade entre você e Deus. Você está ligado, ligada a Deus pela sua fé, como uma coisa só. E vá percebendo como é esse estado para você. Se esse estado é agradável, se você foge desse estado, apenas observando. Vai percebendo que a sua evolução até hoje passou por momentos de altos e baixos. Quando estava no alto era muito agradável. No momento da descida era bem desagradável. E parecia uma dualidade também. Uma hora é bom, uma hora é ruim. Mas que nessa conexão com Deus tudo pode se unificar e fazer parte dessa vida. Vá se lembrando das suas ansiedades nos momentos de descida, para que logo volte a subir novamente. E vá pedindo ajuda espiritual para que essa palestra possa ser profundamente incorporada no seu ser, de forma que você possa cada vez mais se livrar da dualidade, da ilusão da dualidade. E para isso, vá se abrindo para as primeiras palavras do guia nessa palestra. Saudações a todos os queridos amigos aqui presentes. Que o novo ano que começa seja abençoado e bem-sucedido. Bem-sucedido do único ponto de vista que realmente importa, e que é o de encontrar o seu verdadeiro eu. Vai então respirando essas palavras, como abertura para que todas as palavras dessa palestra possam ser profundamente absorvidas no seu eu. Nesse estado, lentamente pode ir abrindo os olhos. Muito bem, bem-vinda, Van. Tá tudo bem? Muito bem. A Célia falou que vai só ouvir hoje, então vamos começar. Van, você pode ler esse slide? Descobrindo o eu real. Quando vocês encontram o verdadeiro eu,
inevitavelmente descobrem o verdadeiro significado da vida. Uma vez adquirida essa compreensão, nada pode amedrontar ou perturbar vocês. E isso só pode ser entendido quando os processos da vida interior e as leis da vida são percebidos e vivenciados emocionalmente. Isso só pode acontecer de maneira ultrapessoal, através da abordagem mais direta em relação a vocês mesmos e às suas reações subjetivas. O que te chama a atenção desse trecho? Essa percepção e vivência emocional, né? Quando a gente entra em contato com as nossas emoções, a gente, de uma certa forma, está se conectando com o eu, Com? com o eu real. Com eu real, exatamente. Que é uma coisa que hoje se fala muito mais, né? A gente tem aí o Divertidamente, filmes, tanto material de terapia falando sobre o contato com as emoções, mas primeiro por décadas isso nunca foi falado, séculos, né? Nunca se deu tanta importância para isso. E o guia está falando que esse é o caminho para descobrir o eu real, conseguir viver a vida percebendo e vivenciando a vida emocionalmente. E normalmente, isso o Pastor fala em várias palestras, a gente mascara muitas emoções. Então aqui ele está dizendo que esse lugar de viver emocionalmente é onde nos permite chegar a esse tal eu real. E ele complementa um pouco, ele diz tanto que esse verdadeiro eu, quando a gente encontra ele, a gente entende o significado da vida, e isso só pode ser feito de maneira muito pessoal. Por isso que a gente faz um trabalho muito de cada um. Cada um que começa o caminho do Petro vai fazer um mergulho em si. Claro que com ajuda das 5 ferramentas que eu falei, etc. Mas é um trabalho muito pessoal, o que deixa esse trabalho muito lindo também, porque ele não Uhum, é um trabalho de você conquistar algo fora, de você, como chama, seguir alguém que já sabe mais que você. Não. É um trabalho de você encontrar a si mesmo, a si mesma. Então isso deixa o trabalho do pastor com muito pé no chão, assim, muito real mesmo, para ajudar cada um a descobrir esse eu real. Tudo bem? Faz sentido? uhum, Então vamos em frente. Então, o que que é esse trabalho, né? No Pastor que a gente tem 3 eus, que tem vários, mas 3 são muito detalhados, assim. A gente tem o nosso eu maior, que é onde a gente tem o nosso amor, a nossa alegria, nosso desejo de crescimento, nossa sabedoria. Aqui fora é o mundo, né? E a gente já manifesta esse eu maior no mundo. Então, o fato de estar aqui aprendendo, estudando, o fato de ter um trabalho, de realizar algo bom no mundo, de amar, ou seja, tudo isso faz parte da manifestação do nosso eu maior no mundo. Mas a gente tem também um eu menor, que é onde está o nosso medo, nosso orgulho, nossa teimosia, nossa insegurança, a raiva, que às vezes é até uma porta para o eu maior, mas muitas vezes o ódio, a ira, por exemplo, são eu menor. E aí eles estão aqui. E a gente foi ensinado a esconder isso através de uma máscara. Uma máscara que no Petzold é chamado também de eu idealizado. A gente fala assim, como é que eu tenho que ser para ser aceito no mundo ou para não ter conflito com o mundo? Então, nesse lugar é que a gente acaba vivendo baseado numa máscara que não é o nosso eu real. E a máscara tem 3 comportamentos-chave, que é ou a agressividade, ou a submissão, ou a retirada. E esses comportamentos a gente observa muito nas pessoas hoje em dia. Se a gente tem esse conhecimento, a gente começa a ver aonde que o outro está agindo na máscara e onde a gente está agindo na máscara. E o que a gente vai fazer para revelar o nosso eu real? A gente vai dissolvendo essa máscara, usando tudo que o Petro tem para oferecer, entra em contato com o eu menor, e a partir desse contato com o eu menor, a gente vai transformando ele. A gente vai percebendo aonde a gente está ignorante, onde a gente está com medo e não precisa estar. E aí, à medida que a gente vai trabalhando isso, a gente vai manifestando cada vez mais o nosso eu maior. Então, isso é uma base do caminho do Pastor para saber que qualquer pessoa que quiser
pode começar esse caminho utilizando aí as ferramentas do PET. Muito bem. Van, você pode ler esse? Ciclos da vida. Uma das grandes dificuldades da vida do homem é a curva descendente inevitável em todos os processos de crescimento. A vida é crescimento e o crescimento é um contínuo de movimento que desenha uma linha flutuante. Cada descida traz uma nova subida. Cada subida traz necessariamente uma nova descida, para depois subir outra vez. Esse ritmo prevalece até a consciência não estar mais dividida como resultado do dualismo ilusório. O movimento para baixo, a morte, representa um lado do dualismo. O movimento para cima, a vida, o outro. A conciliação ocorre quando esses movimentos são seguidos até o fim, experimentados, assimilados e aceitos como sendo a criação do eu. O que isso te traz? Essas oscilações, né, de descida e subida, né, que fazem parte da vida, né, tanto nos desafios que a gente vive, que isso vai ajudando nesse amadurecimento, né, crescimento do eu. Exatamente. E olha como é interessante se ver isso escrito, porque a gente sabe disso, né? A gente sabe que, poxa, cada coisa que a gente passou que foi difícil serviu para o nosso crescimento. Mas quando a gente está no meio dessa descida, às vezes é muito angustiante, às vezes é muito chato, é muito desagradável. E a gente tenta fugir deles. Eu trouxe até um pouquinho na meditação, né, essa consciência de que não é legal. O momento da descida, enquanto a gente está na dualidade, aquilo parece uma morte. Fala assim, ai meu Deus, a vida está difícil. E aí o que ele está trazendo é que isso vai continuar acontecendo até a gente entender, assimilar de verdade que aquela queda, aquela descida, está servindo como parte do processo do nosso crescimento. Quando a gente assimila isso, a gente passa a viver melhor. Mas não é fácil. Então é isso que ele vai explorar mais na palestra. E vai dizer também que é uma das grandes dificuldades do homem em geral, esse lugar da curva descendente, mas que é sempre assim, desce, depois sobe. E você vê artistas, por exemplo, que às vezes subiram muito rápido e depois tem uma queda muito rápida. E esse momento de queda é muito difícil para o artista lidar e para várias pessoas. Então é difícil lidar com os momentos de descida. Isso a gente pode acolher também dentro do nosso processo como ser humano. Então vamos falar um pouquinho mais do medo da descida. Quando a curva para baixo provoca medo, luta e esforço contrário, a pessoa luta contra o produto de sua própria criação, estando, portanto, em guerra consigo mesma. Isso significa total falta de compreensão das leis da vida e dos fatos da criação no âmbito da própria consciência. O medo da curva para baixo significa medo da mudança. Dessa maneira, recorre-se à estagnação como um meio de obter segurança, um meio de evitar o aparente perigo de entrar na curva produzida pelo próprio eu. Essa curva só pode levar ao término da luta quando ela é entendida, aceita e assim transcendida. Então, olha como ele está dando uma chave, assim, um guia. Então, primeiro, quando vem a curva para baixo, a nossa tendência natural é ficar com medo. É falar assim: ah, eu não queria essa curva para baixo, essa decepção, essa frustração, isso está dando errado na minha vida. Quando a gente faz isso, a gente primeiro está indo contra si mesmo, porque a gente criou aquela situação. A gente pode achar que foi o mundo, mas o Pastor fala que tudo é autocriado. Então a gente vai criar aquela situação para quê? Para crescer. E quando a gente fica com medo, muitas vezes a gente estagna. Então uma pessoa quer crescer no trabalho. Mas para crescer no trabalho, ela vai ter que pagar algum preço, ela vai ter que fazer alguma coisa que vai gerar movimento e que talvez ela tenha até que ter uma certa queda, vamos dizer assim, né? Vai ficar inexperiente, vai numa outra função, não vai saber nada. Então, muitas pessoas podem ficar na tendência da estagnação. Falam assim, quer saber? Eu vou ficar aqui porque aqui já é seguro para mim. Só que nessa segurança ela deixa de crescer porque está com medo da curva descendente. Às vezes para relacionamento, a pessoa está sozinha querendo um relacionamento, vai falar, ai não,
já tive tantas experiências ruins, não vou querer, não vou me sujeitar a começar do zero de novo. Isso às vezes é doloroso e assim por diante. Então, o que que ele diz? Que isso só vai acabar, né? Essa luta só vai acabar quando a descida é entendida e aceita. Então, fala assim, não, agora eu estou nessa situação desagradável, vou ver o que que eu posso aprender com ela para, fazendo o processo de aprendizado, transcender esse lugar. Faz sentido? Alguma dúvida? Muito bem. Então, você pode ler, Van, o Aproveitando a Vida aí? Aproveitando a vida. Tomem, por exemplo, uma viagem, uma mudança de casa ou de cidade. Nesses casos, a pessoa invariavelmente fica deprimida ao terminar uma fase da existência, embora esteja na expectativa de um novo começo. Todo novo começo pressupõe o término da última fase, que finda ou morre, por assim dizer. A nova vida, o início de uma nova fase, só pode ocorrer depois da morte do velho, e isso muitas vezes é doloroso. Quando vocês pensarem na sua vida e no seu ânimo, vejam o desânimo como a curva descendente que pressagia a próxima curva ascendente. Tirem o melhor proveito de ambos. O que é que te chama a atenção? Às vezes a resistência, né, para o novo, né, então por isso que acaba gerando uma dor, um sofrimento, né, e entender que se a gente entende que isso é um ciclo, né, que vai, uma hora desce, outra sobe, talvez a gente não lidasse com tanta dor muitas vezes, né? Exatamente. É aprender a fazer isso, né? Saber que tem a descida, saber que tem a subida e saber que tem a dor também. Que é a descida, deixar o velho para trás, deixar aquela zona de conforto é doloroso. Então, até a gente chegar no estado que está aí esse povo da montanha-russa, onde, oba, agora vem a descida. Ah, agora vem a subida. E consegue aproveitar esses dois movimentos. Eu trouxe muitas essas imagens da montanha-russa, porque na montanha-russa a gente aproveita esses dois movimentos. A gente até sente medo na descida, mas a gente curte esse lugar. Então, talvez a ideia não seja curtir a dor, mas reconhecer a dor. De que, poxa, eu estou desanimado, eu posso acolher esse desânimo da curva descendente, mas se eu acolher e tirar proveito dessa curva descendente, eu aprendo tudo que eu preciso com ela para daí vir a próxima curva ascendente. Então é isso que ele vai convidar como forma de unificar a dualidade, da gente parar de reclamar de uma fase e ficar querendo só a outra fase. Eu vou ler essa sobre os anseios e frustrações. A própria existência a existência de anseios não satisfeitos e frustrações na vida é tanto uma criação de vocês quanto uma obra-prima, uma realização como qualquer ato criativo. Não ver que as criações negativas são um produto seu, faz com que vocês inevitavelmente se revoltem contra elas. Dessa maneira, vocês acabam numa situação peculiar, a discórdia interior. O que uma mão faz, a outra nega e combate, sem saber que aquilo é produto da outra mão. O grandioso processo criativo que está sempre atuante em vocês revela-se muitas vezes, primeiramente, sobre o seu aspecto negativo. Então, o que que ele está dizendo? Quando a gente tem anseios não satisfeitos ou frustrações, foi a gente que criou aquilo. Isso pode ser difícil de aceitar. Mas, pensando naquele modelinho de que a gente precisa encarar o nosso eu inferior, é como se a nossa alma criasse situações frustrantes e anseios não satisfeitos. Por quê? Porque quando a gente reconhece isso, a gente sai da máscara e começa a lidar com o nosso eu inferior. Meu eu inferior está criando essa situação. Ou ainda, meu eu superior está criando isso para que eu veja o meu eu inferior atuando. Infelizmente, a gente não consegue lidar com as coisas só na teoria, a gente precisa lidar emocionalmente, como ele falou lá no começo da palestra. Então, olha só, se eu preciso lidar emocionalmente, eu preciso lidar com a realidade daquilo. Para lidar com a realidade daquilo, eu preciso criar aquilo na minha vida.
Então, quando eu crio uma frustração, quando eu crio um anseio não satisfeito, eu me coloco em movimento para olhar para aquilo. Então, aquilo foi criado por mim, mesmo que inconscientemente. Aí alguém vai falar, Heitor, mas eu, por exemplo, quero um relacionamento, me dedico, busco, e ninguém quer, é o outro que não quer. Quando a gente vai fazer um trabalho, a gente começa a ver como que no nosso inconsciente a gente está ou afastando as pessoas, ou não aproveitando oportunidades, ou ficando na estagnação, porque tem algo do nosso eu inferior ali gerando esse anseio não satisfeito. Então, isso é muito do trabalho do Petro, que é a gente mergulhar na, na não realização, né? Naquilo que não está satisfatório, para a gente ver como a gente criou aquilo e conseguir é, transcender aquilo. E aí, infelizmente, que nesse processo criativo, muitas vezes o que vem primeiro é o aspecto negativo, para a gente lidar com aquilo e poder transcender. Tudo bem aqui? Alguma dúvida? Quem estiver vendo gravado, tiver dúvidas, pode também colocar nos comentários, tá bom? Van, você pode ler? Tudo é autocriado. Mesmo quando o homem acredita em seu poder criativo, em suas ilimitadas possibilidades, ele imagina que recebeu o poder como uma espécie de recompensa especial. Ele precisa primeiro tornar-se um produto acabado, por assim dizer, para depois poder compartilhar do poder criativo universal. Esse é o vago conceito que a maioria das pessoas tem. É uma distorção da realidade. A própria infelicidade de vocês é um produto criativo tanto quanto o bem com que vocês sonham. Enquanto isso não for cabalmente entendido, seria impossível tomar parte da criação, moldar o próprio destino, sentir-se seguro e em paz com o mundo. Ficou algo mais interessante? Ficou alguma dúvida? É, essa parte de um produto acabado, também não entendi muito bem. Isso é uma tendência que muita gente tem, de falar assim, não, eu só vou criar algo no mundo depois que eu estiver pronto. Então, Uhum. às vezes, é a pessoa que faz curso, 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 curso e nunca executa, nunca põe no mundo, porque a pessoa não se acha um produto acabado ainda. Isso é ele diz que é um vago conceito. Muitas vezes a pessoa tem, e isso limita a pessoa de ir para o mundo. Então, essa questão é uma coisa chave para a gente olhar para a terapia para pessoas que são muito retraídas, que às vezes falam assim: eu não estou pronto ainda, eu não estou bem ainda, eu preciso mais, eu preciso mais. E aí, essa consciência às vezes nos ajuda a ver: peraí, com o que você já tem, o que que dá para fazer? Ficou mais claro esse termo? E aí, o que que ele vai trazer? Mesmo quando alguém acredita que recebeu um poder criativo, fala assim: nossa, eu sou capaz de criar. Né? Aquela pessoa mais dinâmica, assim. Eu consigo realizar alguma coisa, mas isso não é meu. Isso foi um poder especial, um dom que Deus me deu. E aí o guia está falando de que não, assuma o seu poder criativo. Claro que a gente tem ajuda divina, também tem o nosso Deus interno, mas é uma dificuldade, às vezes, para esse tipo de pessoa reconhecer que ela sim foi atuante, usou suas qualidades, usou as suas capacidades para criar aquilo. Ainda mais pessoas mais religiosas que gostam muito de fazer oração, às vezes falam assim: eu rezei tanto que consegui me formar na faculdade, por exemplo. E aí esquece que todo dia a pessoa estava lá, estudou, foi para a aula, e não vê que também criou aquilo, que foi muito mais ela que criou com uma ajuda divina, com a sua fé, do que Deus veio e deu aquilo para ela. Então, isso também é uma tendência que a gente precisa olhar na terapia quando a pessoa tem muito essa ideia de que não, nada foi ela que fez. Porque no Petro que a gente vai descobrir que tudo é autocriado. Inclusive a infelicidade da gente, quando ele fala no final aqui, de que tudo que a gente cria de bom ou ruim é criado por nós. E a gente precisa entender isso para poder agir. Porque imagina, se é Deus que criou a minha felicidade ou infelicidade, eu não tenho o que fazer, eu tenho que esperar Deus mudar a minha vida.
Quando a gente entende que o que eu criei de descida, eu também posso criar de subida, aí a gente consegue se sentir em paz, porque aí eu vou, então se eu estou na descida, eu vou agir para passar para o ciclo de subida. Aí, né, quando estiver na subida, eu vou aproveitar, vou gostar, etc. Quando vier a descida, quando eu sei que sou eu criando essa descida, eu vou lidar também e vou aprender com aquilo e assim por diante. Mas esse é um recado muito claro do Petro, que tudo é autocriado a partir de uma lei divina que é da autorresponsabilidade. Tudo bem? Você pode ler o consciente e o inconsciente? A separação entre a sua mente consciente e inconsciente é o seu maior inimigo, pois no momento em que essa separação for eliminada, vocês deixarão de ser governados por forças interiores que vocês não conhecem e que, portanto, temem. O homem luta, o homem luta tenazmente para eliminar essa separação, Para não eliminar. para não eliminar essa separação. É uma bobagem muito grande, pois ele só é impotente por causa dessa separação. E somente por causa dessa separação, ele é praticamente obrigado a atribuir sua infelicidade a poderes sombrios que parecem não ter nada a ver com ele. Não querer olhar Não querer olhar tem como resultado lógico a falta de consciência, o desconhecimento do que se passa, não apenas em relação à própria destrutividade, inadvertidamente, mas também com relação ao poder criativo, que pode trabalhar a favor do homem e não contra ele. Aqui alguma dúvida, algum comentário, algo que ficou importante? É, muitas vezes a gente separar, né, como a mente, né, pode dificultar mais que essa questão da dualidade, tudo. Talvez o ideal é entender como algo único, né? Exato. E essa linguagem de falar sobre o inconsciente é uma coisa que tem bastante no Petro. O Petro fala em várias palestras que a gente tem muita coisa no nosso inconsciente. E que o nosso inconsciente cria. Por exemplo, o nosso eu inferior muitas vezes está no nosso inconsciente, porque a gente mascara tanto a vida, vai tanto para agressividade, para retirada, para submissão, que a gente mascara e deixa o nosso eu inferior no inconsciente. Então, enquanto a gente deixa isso tudo no nosso inconsciente, a gente está, primeiro, separado de uma parte nossa, e segundo, tá dormindo com o inimigo, né? Assim, o inimigo tá lá, só que você deixa ele escondidinho, como se ele escondido não fosse fazer nada, mas não é verdade. Então, o que ele vai dizer? A gente fica lutando para manter o nosso inconsciente inconsciente, né? Para não eliminar essa separação, não trazer o inconsciente para o consciente. E essa luta toda só atrapalha o nosso desenvolvimento, por quê? Porque se a gente trouxesse algo do nosso inconsciente para o consciente, a gente poderia lidar com ele. A gente não cai nesse desconhecimento do que se passa. Então, por exemplo, uma situação me dá raiva. Se eu só fico na raiva, na agressividade e nunca lido com isso, eu nunca vou ver a origem dessa raiva. E às vezes é a mesma situação, de várias formas diferentes, eu tenho sempre raiva, ou eu tenho sempre medo, e eu nunca olho para isso. Não querer olhar traz o quê? A falta de consciência. Então, por que não parar um pouquinho, talvez com ajuda terapêutica ou fazendo uma reflexão pessoal e falei, está se repetindo na minha vida, o que é isso? E aí você mergulha no seu inconsciente e começa a descobrir, e com isso a gente para de achar que tem forças terríveis governando a nossa vida. Não. É nosso inconsciente que está criando situações para a gente aprender a lidar. Mas para dar esse passo, a gente precisa querer separar a barreira, né? Querer parar de separar o que é o consciente do inconsciente. Ficou mais claro? Então eu vou ler agora sobre prazer versus bondade, que também é um outro dualismo específico. O principal erro desse estado separado é o dualismo. Tudo é ou.
Vou falar sobre um dualismo específico. A dualidade é a seguinte: prazer em oposição à bondade. Quando eu digo prazer, isso inclui toda a felicidade pessoal, a realização, a gratificação em todos os níveis, o interesse próprio, a autoafirmação. Quando há dualidade, tudo isso está em contradição com a bondade e o altruísmo e, portanto, precisa ser sacrificado. A bondade e o altruísmo passam a significar a renúncia à bem-aventurança. No momento em que a pessoa efetivamente entende sua liberdade e seus poderes, ela não precisa ser egoísta, cruel nem cobiçoso. Mas enquanto acreditar que para ser bom precisa renunciar ao prazer, ele oscila entre as duas alternativas. É impossível para o homem se encontrar a paz enquanto achar que essa escolha se impõe a ele. Então aqui ele traz uma coisa que é muito comum em pessoas que fazem caridade, né? Assim, aquele voto de pobreza que vem inclusive das práticas religiosas, que é assim, para eu fazer o bem, para eu ser uma boa pessoa, eu preciso sacrificar meus prazeres, eu preciso sacrificar o interesse próprio, eu preciso sacrificar a minha realização e a minha gratificação pessoal, a minha autoafirmação. Eu preciso seguir um guia, eu preciso seguir alguém, eu preciso me pôr submisso, eu preciso me abandonar na mão de alguém ou abandonar algo que eu gosto para poder ser uma pessoa altruísta ou uma pessoa boa. E ele está dizendo isso é falso, isso é uma dualidade que não precisa ser assim. Por quê? Porque quando a pessoa toma posse dos seus poderes, ela age porque ela quer, porque aquilo faz vibrar o corpo dela, faz vibrar é, a energia vital dela. E ao fazer isso, ela doa naquilo que ela sente que é positivo, saudável para ela, e, e aquilo vai ajudar quem quiser aquilo. Então, por exemplo, esse cara da foto, talvez ele esteja plenamente satisfeito aí. Ou talvez ele esteja numa máscara, seguindo assim, eu preciso abandonar meus prazeres pessoais para estar aí. Não dá para saber. Mas cada um pode fazer essa análise. Eu abandono o prazer? Eu nego o prazer, porque às vezes tem imagens religiosas de que prazer te leva para o mau caminho, prazer faz você ficar cobiçoso, prazer, ou seja, várias imagens que pode ter a respeito do prazer que fazem com que você se ache uma má pessoa porque quer prazer. E enquanto você não desconstruir isso, não vai ficar em paz, porque a gente tem uma necessidade humana de prazer. E quando isso significa ser uma má pessoa, a gente nunca vai ficar em paz. Só quando a gente reúne essas coisas e fala, não, eu vou ter prazer e nesse prazer eu vou ser uma boa pessoa. Aí a gente consegue ficar mais em paz. Faz sentido? Você consegue ler esse, Ivan? Quanto mais pessoas eliminarem os processos conscientes e inconscientes destrutivos e os transcenderem, tanto mais mudará a consciência do mundo. Assim, cada pessoa contribui para o mundo através do seu próprio desenvolvimento e crescimento, muito mais do que pode avaliar. Não há outra salvação fora da descoberta do alicerce do próprio ser, que é tão vivo, tão poderoso, tão cheio de potenciais e possibilidades, infinito em bondade, infinito em abundância. Que isso faz você sentir? É como se todo mundo fazendo faz a sua parte, né? Ajuda a contribuir para a evolução, desenvolvimento de si, mas também no desenvolvimento do mundo, né? Isso, você vê que não precisa grandes esforços. Se você fizer o seu, né? Então, assim, se a gente cuidar de eliminar os nossos processos conscientes e inconscientes destrutivos, naturalmente a gente vai contribuir para o mundo de uma forma melhor. E isso, né, é o nosso eu real aí contribuindo com o mundo. Eu acho que isso resume bem essa palestra. Esse último trecho aqui dá para dar essa resumida. Muito bem.
Então, para a gente finalizar, eu vou convidar cada um a fechar um pouco seus olhos. Para quem está vendo gravado, eu sugiro que faça o mesmo. Vai voltando para aquela posição do início, convidando as energias divinas a adentrar nos seus corpos através da sua fé. Coloque os pés no chão, as palmas das mãos voltadas para cima. E vai percebendo essa jornada que você fez no estudo do dualismo, dos altos e baixos. Inspira fundo. Vai reconhecendo qual foi o principal aprendizado para você nessa aula. E vai se abrindo para as últimas palavras do guia nessa palestra. Que todos aqui adquiram um entendimento mais verdadeiro da glória da vida, com o qual verão cada vez mais que não há nada a temer. Que o seu medo é uma ilusão. Medo e ilusão são sinônimos, como vida e prazer são sinônimos. Sejam abençoados, fiquem com Deus. Lentamente pode abrir os olhos. Espero que você esteja aí numa energia boa, onde quer que você esteja. Aqui, Van, tudo bem? Está se sentindo bem? Tudo bem. Célia, espero que esteja bem também. E na semana que vem falaremos sobre como nós lidamos com as nossas defesas emocionais. Deixa eu ver, a Célia mandou um recadinho aqui, deixa eu ver. Ah, ela gostou da aula. Então, semana que vem, palestra 101 sobre como a gente pode lidar melhor com as nossas defesas emocionais. Quem ficar com alguma dúvida ou quiser colocar aqui nos comentários o seu principal aprendizado, é só comentar. E se inscreva no canal também para estar aqui sempre recebendo os vídeos de cada uma das aulas, tá bom? Então eu vou interromper a gravação. Só um minutinho.